Rádio Maricampo apresenta Conversando Direito. Conversando Direito. Com Acelino Fernandes. Estamos iniciando mais um programa Conversando Direito. Eu sou Acelino Fernandes, advogado previdenciarista, e trago até vocês mais uma edição do programa Conversando Direito. Em Parnamirim, 9h04. Meus telespectadores, amigos do YouTube, da Rádio Maricampo, primeiramente quero pedir desculpa que nós interrompemos a nossa frequência quinzenal do nosso programa em virtude de motivos alheios à nossa vontade. Mas isso nos ajudou a nós fazermos uma reflexão e melhorarmos ainda mais o nosso programa. E estamos reiniciando agora de forma contínua, quinzenalmente, o nosso programa. Aqui nós trazemos informações e um debate sobre o mundo jurídico com temas como previdência social, direitos e democracia, além de diversos assuntos atuais que estão gerando repercussão em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país e no mundo. Lembrando que nosso encontro sempre é quinzenal, sempre às sextas-feiras, aqui na minha, na sua, na nossa Rádio Maricampo. Sempre às 9h. Você vai sintonizar a Rádio Maricampo no seu computador, no celular, no smartphone. Aliás, não é no celular, é no smartphone, no seu tablet, nos portais da rádio online para acompanhar o nosso programa. Você também pode nos acompanhar pelo canal Rádio Maricampo no YouTube ou pelo site www.radiomaricampo.com.br. Em Parnamirim são exatamente 9h06. No programa de hoje, iremos entrevistar a advogada e mestra Jordana Asfora, onde iremos conversar sobre o seguinte tema: Constituição, Educação e Arte. Bom dia, mestra Jordana Asfora. Seja bem-vinda ao programa Conversando Direito. Muito bom dia, Acelino, ouvintes da rádio. Fui muito bem recebida já na entrada aqui pela casa. Estou muito feliz, é uma alegria estarmos aqui conversando de um assunto muito importante, que é a Constituição Federal, que é a educação, que a gente acredita que a Constituição Federal é a base ao norte da nossa diretriz, da nossa sociedade, para onde a gente tem que se reportar, para onde iremos. Os conflitos sociais todos acontecem no nosso dia a dia e a gente tem sempre a nossa Constituição como referência e busca de soluções. Então, eu estou muito feliz de trazer esse tema para cá, para a gente debater e bater esse papo descontraído. Uma honra, obrigada pelo convite. Você que é um profissional gabaritado, um ser humano sensível. E um amigo querido, uma honra e muito obrigada. Para você que está chegando agora, eu sou Acelino Fernandes e estamos apresentando o programa Conversando Direito, um bate-papo sobre o mundo jurídico e outros temas de importância social. Hoje estamos recebendo no programa a nossa querida advogada e mestra Jordana Asfora. Jordana, eu preparei aqui um textinho para nós iniciarmos sobre essa questão da relação, só criando um preâmbulo diante do tema, um tema realmente de suma importância, que a intenção do nosso programa é uma conversa onde nós estamos esclarecendo para os ouvintes e para os internautas aproximando as informações com relação ao mundo jurídico, que cada vez mais há necessidade das informações. E a nossa função aqui na Rádio Maricampo, capitaneada pelo nosso Otávio Lamartine, nosso boss, o nosso chefe, o pai desse programa, que ele quem criou juntamente comigo esse programa, e graças a Deus nós já tivemos aí uma coincidência de ter uma certa aproximação, algumas relações. Eu digo isso que é sempre um movimento do universo, O movimento do universo é fantástico. É fantástico. Então eu digo assim, a relação entre Constituição Federal,
a educação e a arte no ordenamento jurídico brasileiro reflete uma série de princípios e valores que orientam a legislação brasileira na promoção do desenvolvimento humano, cultural e social. Essa relação está embasada em dispositivos constitucionais que estabelecem diretrizes para as políticas de educação e de fomento à cultura e às artes, configurando um arcabouço legal que reconhece a importância dessas áreas para a concretização dos direitos fundamentais, que é muito importante. Isso. Então, com esse preâmbulo, eu queria que a doutora fizesse uma exposição, né, do que vem a ser, vamos lá, a educação como direito fundamental. Como é que você vê essa questão da educação? Inicialmente, a gente tem que ter em mente que a dignidade humana é o que faz a gente respirar, né? Porque a dignidade humana é a nossa própria sobrevivência. A gente vê que a gente está num momento agora no país de algumas catástrofes, né? Infelizmente, a gente anda acompanhando o que tem acontecido no Sul. E de fato, por que a gente se angustia ali? Porque lá no nosso inconsciente, a gente quer dignidade. Aquelas pessoas, elas estão perdendo a história delas, a moradia, a saúde, a segurança, a alimentação. Então, assim, quando a gente começa a compreender que essas bases, moradia, saúde, segurança, alimentação, são bases da nossa própria sobrevivência, da nossa própria existência humana, a gente começa a compreender a necessidade da existência de dignidade humana. Porque a dignidade, ela nos dá fomento, nos dá base para a gente buscar nossos objetivos, nossos sonhos, a nossa vida. A dignidade da pessoa humana, ela é fundamento da Constituição Federal. Não é algo tão abstrato, não é algo tão acadêmico, não é algo tão utópico ou ligado a determinados setores do jurídico. Não, ela é basilar, ela é fundamento da nossa Constituição, a nossa Carta Constitucional. Se a gente for no artigo 1º, e aí a ideia da educação em relacionamento com a Constituição é justamente popularizar o texto constitucional, que é o nosso norte. Se a gente botar no Google CF, o primeiro link que aparece é a Constituição Federal. Então, se a gente quiser, a gente busca esse conhecimento. Está ali acessível. E aí, quando a gente abre no artigo 1º, tem escrito dignidade da pessoa humana enquanto fundamento da Constituição Federal. Então, a dignidade, ela é o norte de todos os planejamentos, os planos e políticas públicas e todos os nossos objetivos pessoais e coletivos. Então, a gente precisa trazer essa consciência para toda a população da necessidade da manutenção dessa dignidade. Então, o que seria importante para a propagação desse conhecimento na nossa sociedade? A propagação da própria Constituição nas escolas. Inclusive, foi o meu projeto de conclusão do mestrado. Existe um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional, o PL 70 de 2015, que ele propõe alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, justamente para inserir o ensino constitucional nas escolas. E aí a gente faz até um recorte mais técnico e a gente defende a questão do ensino da Constituição no ensino médio, porque esse período, que é justamente a adolescência, é quando o ser humano ele consegue se perceber enquanto agente terceiro modificador da sociedade, ou seja, o pensamento crítico dele ali, ele se reconhece enquanto indivíduo e se reconhece enquanto ser social, capaz de mudança. Então, o pensamento crítico nessa fase da vida, ele está muito frutífero. Então, assim, é necessário esse momento de propagação da Constituição no ensino médio, para que a gente possa compreender o nosso texto constitucional e a gente saiba o que criticar, o que pedir aos nossos governantes, quem é a competência, quem que às vezes dá muita confusão entre essa é competência estadual, essa é competência federal, a gente se reporta a quem. Então, esse esclarecimento dos nossos direitos e dos nossos deveres na Constituição, cada vez mais faz com que o ser humano e a sociedade fique senhor de si, na autonomia enquanto indivíduo e, ao mesmo tempo, um fiscalizador social, de que os políticos que são efetivamente
quem concretiza, né, esses direitos e essas garantias, Marilena Chaui diria que a democracia é uma organização cidadã e os políticos são os concretizadores. Então, nessa democracia, a gente precisa da concretização da Constituição. Para que essa concretização aconteça, a gente precisa conhecer do texto constitucional. Então, a educação, para mim, tem essa relevância desse fomento ao pensamento crítico. Claro, cada um tem a sua história, tem a sua subjetividade, tem a sua moral. Não garante, efetivamente, o cumprimento, mas oportuniza o pensamento crítico para a gente ser fiscalizador. Então, a gente pode dizer que a educação ela é entendida como um meio essencial para o desenvolvimento individual e coletivo, atuando como instrumento de transformação social e também de redução das desigualdades? Com toda certeza, com toda certeza. É importante a gente ter em mente que a educação ela é algo muito subjetivo, né? Mas se a gente concretizar em ações, se a gente concretizar em projetos, a gente faz com que ela se materialize. Então, esse projeto de aprender a Constituição, sim, promove uma evolução social, porque a gente começa a compreender o que nos é de direito e o que nos é de dever enquanto sociedade. Então, a gente começa a realmente viver naturalmente em harmonia. E aprende também a conter esses determinados conflitos sociais, a fiscalizar e aí chega lá e dizer no político da sua cidade: olha, senhor prefeito, está faltando saneamento básico na minha rua, está faltando a fiscalização em determinado posto de saúde, está faltando... Então, quando a gente compreende todo o nosso aparato constitucional, a gente é um cidadão mais ativo. É isso. Vamos assim, como o tema é educação, Constituição, educação e arte, vamos agora falar um pouco de arte. Sim. Né? A arte como manifestação cultural protegida, né? Se eu não, salvo me engano, é o artigo 215, né? Isso. Que estabelece a garantia a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, além de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Esse é um tema polêmico porque muitos cidadãos, né, eles não sabem o que é cultura. Né? Sim, e assim... A questão da definição de que vem a ser cultura, que tipo assim, eles acham, por exemplo, vamos dar um exemplo, por exemplo, um grande show que o poder público ou o privado ele né, apresenta, isso não é cultura não, isso é tal coisa, quer dizer, essa definição do que vem a ser cultura, né, é bem polêmico, né? Sim, e aí, de novo, eu trago aqui a gente conhecer a Constituição, o quanto é importante, porque todos esses nortes estão lá, em capítulos ou títulos ou seções da Constituição, e eu trago para você aqui o artigo 206 da Constituição Federal, que ele fala o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. E aí, alguns incisos, o inciso 2 diz assim: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. O inciso 3 diz assim: pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, quer dizer, a arte, ela está intrinsecamente ligada ao conhecimento, à educação, porque a arte, ela propaga o pensamento crítico. O que é a arte? O que é cultura? É uma manifestação abstrata de determinado povo e de determinado indivíduo. É o subjetivo, são as emoções concretizadas. É aquilo que a gente não consegue palpar dentro do indivíduo, é aquilo que a gente não consegue palpar dentro da sociedade, mas todo mundo conhece e todo mundo sente. Então, isso demonstra uma era, isso demonstra uma história. A arte, ela retrata um marco temporal daquela civilização, daquela cultura, daquela história. Então, por que ela é importante? Essencialmente por 2 motivos. Porque ela é como um para-brisa
né? Não, retrovisor, né? Assim que a gente olha para trás. Isso. A gente olha para trás como referência e aí para a gente saber para onde é que a gente está indo, o futuro, o que é que a gente acertou e o que a gente errou no passado. E aí no futuro a gente conserta ou repete aquele acerto. Então, quer dizer, a arte é uma questão de oxigenação da própria cultura. Você falou aí, eu lembrei quando você falou aí, retrovisor, aí eu lembrei de uma colega minha gaúcha, que ela assistiu a uma peça lá na cidade dela, em Passo Fundo, né, Rio Grande do Sul. Minha solidariedade ao povo, né, do Rio Grande do Sul. A minha também, a nossa. E aí ela falou que assim, ela me chama de Lino, né? Lino, agora que eu vim compreender com relação à escravidão, né? Sim. Ela disse, agora que eu vim perceber a dívida, né? Só abrindo parênteses para ter uma ideia. Mas faz todo sentido, porque... O que a arte, né, demonstra, né? Tem um livro, o Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro, que ele é de fácil acesso, ele é de uma linguagem acessível, tranquila, quase do tamanho da palma da mão da gente, dá pra gente levar para qualquer lugar, que ali norteia muito a gente começa a compreender que é o que? Arte. E aí a gente começa a compreender justamente essa questão da escravidão no nosso país, de onde a gente veio. Né? Por que existiu a escravidão? Por que existem as comunidades no Brasil? Por que existem as favelas? Não foi à toa, né? Os escravos eles foram libertos, mas eles não puderam ter acesso à saúde, à educação dos seus senhores, à moradia, não tinham incentivos às terras. Então, quer dizer, eles foram ficando à margem da sociedade, literalmente, por isso marginais. Porque estavam à margem da sociedade e ali eles foram criando as comunidades deles. E assim foram povoando e popularizando os morros e as favelas, por uma ausência de política pública, por uma ausência de inclusão social. Não há nada à toa. Então, quando a gente hoje quer essa harmonia social, é justamente para tentar reparar essas dificuldades legislativas, sociais e políticas que já tivemos no passado. E aí, quando a gente começa a implementar isso, muda a cultura. O comportamento social vai mudando, porque justamente um reflexo de uma sociedade, de uma história, de um marco temporal. Para você que está chegando agora, eu sou Acelino Fernandes e estamos apresentando o programa Conversando Direito, um bate-papo sobre o mundo jurídico e outros temas de importância social. Em Parnamirim, 9h22. Voltamos em 2 minutos. Você está ouvindo Conversando Direito. Conversando Direito. Que tal curtir conteúdos exclusivos e ainda poder acompanhar nossa programação com imagens? Agora você pode! Se inscreva agora no canal da Rádio Maricampo no YouTube. É muito fácil se inscrever. Acesse o aplicativo ou o site do YouTube. Digite na pesquisa Rádio Maricampo. Rádio Maricampo. E irá aparecer o canal da rádio que você gosta. Depois é só clicar em inscrever-se e clique também no sininho. Não é fácil? Assim você terá acesso aos nossos programas em vídeo e saberá em primeira mão quando o próximo programa com imagens estará no ar. A melhor programação da internet também com imagens é só aqui no canal do YouTube da rádio que você gosta. Inscreva-se! Neste sábado, a Rádio Maricampo apresenta Bate-Papo com Otávio Lamartine. E o tema será Parnamirim e os desafios das adaptações climáticas. Com a presença de Harika Bastos. Acompanhe o programa no nosso app, no site, no Radiosnet ou no nosso canal no YouTube. Bate-Papo
com Otávio Lamartine. Neste sábado, a partir das 9 horas, aqui na rádio que você gosta. Maricampo. Voltamos a apresentar Conversando Direito. Conversando Direito. Estamos de volta no programa Conversando Direito. Hoje estamos recebendo a nossa querida advogada e mestra Jordana Asfora e levando até vocês o seguinte tema: Constituição, Educação e Arte, que por sinal está sendo assim magnífico, uma verdadeira aula. Doutora Jordana, eu queria ver com a doutora essa interseção da educação e arte. Como é que... Porque eu acho muito interessante essa palavra interseção, porque é como se assim, a gente lembra logo de matemática, né? Interseção dos corrinhos, aquelas duas bolinhas. Exatamente. Aí quem fica lá no meio... Em alguma medida se une. Exatamente. Então, assim, eu creio que eu digo sempre que na minha época estudantil, eu sempre tive uma disciplina que é chamada Educação Artística. Sim. E essa educação artística, essa disciplina, eu participei de peças teatrais, participei de bandas marciais, enfim. É aquela disciplina que te apresenta o que vem a ser cultura, né? Sim. E assim, eu sinto falta, né? Hoje, nessa atual juventude, apesar de nós termos aí, aqui no nosso estado, a Casa da Ribeira, né? Que tem acho que belíssimo, inclusive. Tem um curso lá de teatro, né? Que tem apresentado muitos atores nacionais, né? Nós temos aí Casa da Tininha, também tem um... Então, assim, eu queria ver como é essa interseção educação e arte. Então, eu gosto muito de mencionar a ideia de Paulo Freire, né? Que é justamente esse fomento ao pensamento crítico a partir das nossas realidades, né? Porque a nossa realidade, cada um tem sua história, e a nossa realidade conta uma realidade social e cultural e histórico daquele ambiente em que a gente vive e que a gente convive também. Então, a experiência de cada um vai promover a reflexão no outro. E aí, quando a gente tem esse ensino circular, né, que ele fala sobre o estudo horizontal e o ensino horizontal, que é quando o próprio mestre, o professor, ele partilha ali não numa posição de autoridade ditatorial e impositiva da forma vertical, mas assim, se apresenta de uma forma horizontal, um par entre eles, né, entre os alunos. Porque a educação tem duas vias. Ele dá e recebe o conhecimento. Então, quando ele propõe que a pessoa que é analfabetizada da zona rural traga a realidade para ele, por exemplo, ele mexe com, por exemplo, os tijolos para aprender a palavra tijolo, e aí começa a ser alfabetizado a partir da realidade dele, isso é fantástico, porque isso é arte. Isso é arte. Quando a gente começa a compreender a nossa subjetividade humana e relacionar com o nosso meio e traz essa evolução e essa concretização para o conhecimento, isso é o poder da arte. Só um parênteses. Você me fez lembrar aí, 1988, fui professor em São José, professor municipal em São José de Mipibu. E nós tínhamos lá um projeto desenvolvido pela Secretaria de Educação do município, com apoio do governo estadual, que era o Centro de Educação Rural. E onde o projeto, nossa aula, por exemplo, eu vou dar aula de ciências, eu dava aula de ciências. Então, assim, seres vivos. Então, eu ia trabalhar com a realidade, que ali nós tínhamos ali a maioria dos alunos oriundos da agricultura familiar, né? Sim. Então, nós dávamos a aula, então quer dizer, eu estava ali praticando arte. Sim. Professor de matemática, ele um problema, do saber. Uma equação do segundo grau, uma equação do primeiro grau, a incógnita seria o quê? No lugar de ser um X
ou Y era uma batata doce, era um girimum, era uma macaxeira, sabe? Então, dentro da realidade, então quer dizer, ali nós agora eu chegou aqui essa verdadeira interseção, porque educação e arte, você está tendo a metodologia educacional utilizando a arte como instrumento. Exatamente. Normalmente os meus alunos queridos que eu costumo dar aula, quando eu, por exemplo, vou dar a matéria de nacionalidade, que é um tema na Constituição. Eu coloco a música Diáspora, dos tribalistas, que fala justamente dessa transição dos refugiados de várias nacionalidades. Quando eu vou dar a classificação da Constituição, eu faço uma poesia com toda a classificação da Constituição. Porque a arte, ela proporciona vários meios de compreensão do saber. Não é um único meio, porque cada ser humano ele é único, então ele recebe o saber de uma forma diferente. Por exemplo, uma coisa que me lembrou agora, um recorte. Quando está acontecendo no streaming, tem um documentário agora sobre o tributo a Manuel Carlos. E aí a gente vai lembrar que nas novelas dele, por exemplo, quando ele começa a falar sobre aquela neta que bate nos avós, naquele momento social ali, aqueles atores e o autor em si, o texto, a novela, conseguiu que o Estatuto do Idoso entrasse em vigor, fosse posto na sociedade. E aí uma outra cena, quando a gente lembra daquele marido batendo na mulher com raquete, o número de denúncias de violência doméstica aumentou. Quando a gente lembra de Carolina Dickmann, né, naquela cena icônica de raspando o cabelo, o número de doação de medula para doação aumentou. Então, quer dizer, a arte ela tem o seu papel social, ela tem essa função, marca um tempo. E aí ajuda a sociedade nessa evolução do coletivo. Então, o papel da arte no conhecimento é justamente trazer esse pensamento crítico para a gente pensar, meu Deus, onde estamos? Para onde vamos? O que fazemos? Então, é isso. Então nós, pelo que eu compreendi, a promoção da arte e da cultura como eixos fundamentais da educação, ela vai refletir num compromisso constitucional com a pluralidade cultural. Exatamente. E isso, consequentemente, a liberdade de expressão e, cada vez mais, a valorização da identidade nacional. Exatamente. Né? Pois é, então, Jordana, eu fico assim... Esse recorte que você falou, porque a gente fica... Eu fui professor durante 10 anos. E eu confesso que eu paguei com juros e correções monetárias tudo que eu fiz quando era aluno. Que tem aquele ditado, isso também. Tem aquele ditado que diz assim, rapaz, quem faz aqui paga aqui. Eu não sou, eu não tenho Só curiosidade, qual era a turma? Qual era o ano da turma? Qual era o ano da turma? Sexto ano, quinto ano? Eita. Fundamental? Sim. Rapaz, eu ensinei quinta, sexta, sétima e oitava e segundo grau. Dizem que quinto e sexto ano é a escola do professor, né? Que é a interseção entre criança e adolescente. Meu amigo, essa daí é a sexta série. Eu lembro de uma passagem que o conteúdo era equação do primeiro grau. E aí a turma sexta série era uma turma assim, /.com. Inclusive, um irmão meu era da turma. Nossa. E aí o que aconteceu? Então, na equação do primeiro grau, eu disse, a variável é x e y, mas pode ser qualquer letra, né? E aí não dei nenhum exemplo. Quando chegou na prova, eu coloquei todo tipo de letra, não coloquei nem x nem y. Falei A, B, C, Z. Aí a galera chiou, disse, professor, isso aqui a gente não vai fazer não, que o senhor não deu esse conteúdo não. Eu dei, equação do primeiro grau. Não, mas o senhor deu exemplo com X e com Y. Deu... Você está entendendo? Tem que pensar criticamente. Então, e aí a coordenadora me chamou e disse assim, realmente, para você cobrar, eu digo, tudo bem, já começou aquela lei da clientela. E vindo para ensinar em Natal, né, eu fui ensinar num colégio privado aqui, rapaz, os alunos jogavam bola de papel, eu de costas jogava bola de papel nas minhas costas. E aí eu fui falar com o diretor, né, o coordenador, rapaz, entre os alunos e
E você, professor, eu prefiro os alunos. Então eu tive que pedir demissão. Pede Então pra sair. é por isso que eu passei 10 anos só porque convivi com esse paradoxo, vamos dizer assim, né? Com essa dualidade, tanto no público como no privado. Então, realmente, só em ser professor hoje é uma verdadeira arte, né? Porque Eu acho. é uma atividade que deveria ser. E você traduz, né? Você traduz uma Todos os linguagem. grandes pensadores, grandes profissionais, né, passaram por um professor. Passaram sempre por professor, né? Sim. Em Parnamirim são 9 horas e 35 minutos. Eu estou aqui com Jordana Asfora, doutora Jordana Asfora, debatendo sobre o tema Constituição, Educação e Arte. Não tem como nós debatermos um tema como esse e não lembrar dos nossos momentos de sala de aula, né? Então, Com certeza. por isso que eu mencionei como professor e como aluno também, que é um aluno, uma das escolas assim que na minha época, que quem não passasse no exame de seleção da escola técnica era tipo assim, era um mini vestibular, era o primeiro passaporte. Você então, amigo, você não tem condições de. Então, a escola técnica, nós. Forma muito bem até hoje. Até hoje. Até hoje. Que hoje São alunos muito bons. Chamam Instituto Federal, mas eu sou eternamente. Formam gente mesmo. É diferente. Jordana, fica à vontade, se quiser, né, falar mais alguma coisa sobre o tema. Esse tema é um tema muito, porque o nosso tempo é um pouco, né, curto para o tema é bem amplo, mas por isso nós concentramos mais nessa, né, para chegar à conclusão dessa interseção, né, que a educação tem com a arte, né? E realmente a educação é o principal instrumento de cidadania. Sim, com certeza. E a arte, ela faz esse meio, né? Ela interage para essa tradução do que, por exemplo, o que a gente está tratando hoje é a Constituição. A arte, ela pode ser um meio de tradução da Constituição, né? Como eu falei. E a Constituição, ela é algo real e ela é algo do nosso dia a dia. A gente não pode se distanciar dela ou achar que está restrita ao mundo jurídico ou está numa casta. Não. Ela é acessível, ela é o nosso dia a dia. Porque, por exemplo, vocês me deram água aqui, e aí eu tomando a água eu me lembro. A gente tem o SUS que fiscaliza o que a gente bebe. Vocês sabiam disso? Então, eu até busquei aqui, tem um artigo da Constituição Federal, que ele é o 200, que diz assim: ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei. Inciso 6. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para o consumo humano. Quer dizer, o SUS passou por aqui, ó. No nosso dia a dia, a gente aqui tomando água, nesse bate-papo na rádio. Quer dizer, a Constituição, ela é do dia a dia. Então, quanto mais a gente souber e a gente se apropriar dela, mais a gente vai ter direito garantido, mais a gente vai ter dignidade humana, mais a gente vai conseguir sobreviver em paz. Então, o objetivo é esse, naturalizar a Constituição. A arte, ele é um dos instrumentos. Estamos na consideração final? Não. Sim, porque não. eu já vou dizer que a gente vai finalizar com poesia. Tá, claro, sem né? dúvida, claro. Óbvio. Essa questão, porque assim, eu acho que nós, na minha época, nós tínhamos uma disciplina chamada Moral e Cívica. Sim. Que era no antigo primeiro grau, hoje é ensino fundamental, né? Finais, coisa assim. E no segundo grau era o SPB. Sim. Que era a Organização Social Política Brasileira. Sim. E na faculdade, EPB, Estudo dos Problemas Brasileiros. Eu alcancei essa. E assim, era onde a gente tinha um primeiro contato do que vinha a ser cidadão, do que vinha, mas daquela forma, né, bem longe da realidade do que vem a ser. Então, eu acho que deve ser criada uma. Ainda não vi essa PL, né? PL. Eu não vi esse projeto de lei ainda, mas eu vou dar uma olhada para ver. Mas eu creio que, por exemplo, pode uma disciplina cidadania, né?
E dentro dessa disciplina, levar o conhecimento do que vem a ser os direitos, as garantias constitucionais, né? Principalmente as garantias constitucionais. Que muitas vezes você, justamente por exemplo, hoje, esse ano nós estamos diante de uma eleição importantíssima, Sim. que é de município. As pessoas acham que as eleições mais importantes são para presidente, mas é de município. Sim. Onde você mora, onde você passa dioturnamente os seus momentos. E os seus representantes vão estar ali próximo a você. Sim. Os demais não, eles vão para a Assembleia, vão para Brasília, enfim. Mas a do município é muito importante. Então, tendo esse conhecimento dos seus direitos, né, e dos deveres para com o ente público tem como cobrar através da aprendizagem na educação, né? Implementado na educação, onde lá ele vai realmente saber exigir. Por exemplo, a audiência pública. A audiência pública ela tem uma importância tão fundamental, Sim. mas, infelizmente, Não é propaganda. a população, devido à falta de informação, se for algo de interesse econômico, aí lota, né? Aquela coisa assim, mas não das pessoas que estão, né, a parte de baixo da pirâmide, quem está lá em cima da pirâmide. Então, eu sempre fui a favor, inclusive eu me coloquei, eu participei daquele programa Amigo da Escola, tempos Sim. atrás, e eu ia para dar aula de matemática, reforço. Todo sábado eu ia e, né, sexta saía uma hora para cada um, no máximo 10 alunos. Então, esse mesmo trabalho, eu acho que algumas entidades, né, da organização civil poderia fazer junto, porque nem sempre a gente pode esperar pelo poder público, né, dessa iniciativa, porque tem uma série de formalidades para ser implementado. No caso, essa que você falou da PL, do estudo da Constituição, da apresentação, pelo menos na apresentação, né? Como vem introduzindo, que eu estou achando muito, inclusive na escola da menina, introduzindo essa questão das desigualdades, né? Eles estão demonstrando os diversos tipos de relações que existem, que isso não tem no tempo na minha época era um tabu para. Que bom que estamos falando sobre isso, É, né? Porque sempre existiu. A diferença é essa, quando a gente dá luz ao conhecimento, a gente consegue evoluir enquanto sociedade. E a gente consegue identificar uma coletividade plural. Na escola, não existe um único ser humano. Pois é. Por exemplo, eu tenho um livro que tem lá um menino com 2 senhores segurando a mão dele, 2 senhoras segurando. Tem também, né? Então, e elas leem e assimilam aquilo aí. Quer dizer, isso é educação através da uma cartilhazinha lá, tá explicando bem direitinho tudo como deve respeitar. Porque eu acredito que você pode não concordar, mas Sim. tem que respeitar, né? O respeito está acima de tudo. Em Parnamirim, são exatamente 9h43. Estamos aqui entrevistando no nosso programa Conversando Direito. Eu sou Arcelino Fernandes, advogado previdenciarista, e estamos aqui quinzenalmente apresentando esse programa, levando ao conhecimento de todos assuntos relacionados ao nosso mundo jurídico. E hoje estamos aqui com Jordana Asfora, doutora Jordana Asfora, que está dando uma brilhante informação, brilhante exposição. Eu fico aqui até emocionado, porque eu conheci um dia desse, mas parece que eu já conheço há séculos, né? Mas aí, Jordana, nós estamos chegando ao fim, né, de mais um programa, e dizer que, para nós que fazemos aqui a Rádio Maricampo, sob o comando de Otávio Lamartine, nosso boss, o nosso chefe, o homem que idealizou isso aqui. Então, em nome de todos aqui, do nosso assistente aqui de estúdio, Andriele, porque ele tem quase o nome da minha filha, que é Adriele. Então ele é Andriele, tem um N aí no meio, que diferenciou. É um querido. Quase um xará. Agradecer aí o apoio e dizer que para nós é uma satisfação, né? E queria que a doutora fizesse as suas considerações finais
para aqui. E desde já fica aqui o convite para um debate. Nós estamos aí querendo fazer um debate, trazendo, né, criar um tema para Conversando Direito ser um debate. Nós vamos aí não temos a data ainda. Um convite seu não tem como dizer não. Obrigado. Então nós vamos ver um tema e debater aqui sobre alguns temas atuais que estão surgindo no nosso mundo jurídico. Com a palavra, doutora Jordana Asfora. Muito obrigada. Só para, de novo, trazer para o nosso dia a dia, você citou aí que as audiências públicas, enfim, tem mais presença quando é um fator econômico, mas mesmo no fator econômico, quando a gente vai lá no 170 da Constituição Federal, ele fala que um dos fundamentos da ordem econômica no Brasil é a justiça social. Então, sim, temos que pensar todas as populações, todo o povo que compõe aquela determinada sociedade. É importante. E aí a gente traz, no final, claro, eu gosto muito de falar sobre a fala de Paulo Freire, né, que ele fala da esperança, porque o dia a dia é muito difícil, a gente tem sonhos e utopia, só que eles existem, os sonhos e a utopia, para serem alcançados, né? Eu costumo dizer que eles são sempre referências aqui, bolinhas que ficam piscando de luzes para a gente lembrar no nosso dia a dia para onde a gente quer chegar. E aí ele fala assim, Pedagogia da Esperança, um dos livros dele, que a esperança deve ser alimentada para que a ação promova a mudança necessária para a evolução. Então, quando a gente alimenta essa esperança dentro desse sonho, dessa utopia, a gente consegue todos os dias fazer um pouquinho para mudar um pouquinho lá na frente, né? Dúvida. E aí a gente vai finalizar com um poema que eu fiz, porque eu sou poeta, a minha expressão e a minha linguagem é a escrita, como você sabe, e para trazer só para uma passagem que Kant fala muito sobre a gente ter dignidade, e que a essência de nosso todo bate-papo é esse, né? Que esse conhecimento todo é em busca da dignidade. Sem dúvida. Para todos os âmbitos da sociedade. E aí a gente busca dignidade e a gente não tem preço como as coisas, diria Kant. Eu vou trazer para vocês uma poesia de minha autoria que diz assim: educação é o norte da nação, direitos e deveres na consciência dos cidadãos. Assim se faz política, povo e parlamento, executivo e ação em fomento, sabendo a Constituição. O saber é propagado, é choro aliviado, de quem quer o coletivo são. Então a gente busca essa dignidade através da educação, por meio da arte, com a conscientização da Constituição, para ter um povo livre e são. E aí é um dos meus projetos, esse é o meu livro que está em todas as plataformas digitais, Jordana Asfora. O título é A Educação Constitucional nas Escolas como Instrumento de Justiça, um aporte no criticismo filosófico e na pedagogia libertadora. Convoco todos a lerem. Parabéns. Obrigada. Muito parabéns mesmo. Para nós aqui, né? Primeira escritora que nós estamos recebendo, nosso Conversando Direito. Muito feliz. Fico muito feliz. E assim, primeira escritora no Conversando Direito, né? Poderia aproveitar e divulgar onde pode encontrar o livro dela. Só é colocar Jordana Asfora e já vai aparecer nas plataformas digitais. Já está na Amazon, já está na Mertland, já está em todas as plataformas digitais. Que maravilha. Então aguardar, porque vai ter um lançamento. Vai ter. Então nos avise para a Rádio Mário Campos se fazer presente, né? Porque, né, olha, mais uma vez, para nós aqui que fazemos a Rádio Mário Campos, uma satisfação imensa. E como eu sempre digo, eu acredito muito. Quando você me conheceu, foi uma das frases que eu mencionei a você, e você até ficou assim um pouco assustada. Mas é isso, é o movimento do universo. Ele é fantástico, porque eu concordo com essa sua frase. Você tem que estar aberto. Agora sim, o movimento ele apresenta várias formas, né? Então você tem que ver aquilo, e é um processo natural, não tem aquela receita de bolo, né? Infelizmente o papo está agradabilíssimo, é sempre bom estar
conversando com você e ainda mais conversando direito, né? Sim. Como o próprio nome, que assim o nome foi bem aceito aqui, bem, o título do nosso programa. E dizer que uma satisfação imensa para nós que fazemos a Rádio Maricampo. Muito obrigado, né? Muito obrigado mesmo. Nós queremos agradecer a audiência e esperamos contar com vocês nos próximos programas. Lembrando que os nossos encontros são sempre quinzenais, sempre às sextas-feiras, a partir das 9 horas da manhã, aqui na minha, na sua, na nossa Rádio Maricampo. Desejo a vocês uma produtiva sexta-feira e um abençoado final de semana. Até mais. Tchau! Você ouviu Conversando Direito. Conversando Direito. Com Acelino Fernandes. Uma produção da Rádio Maricampo.